Avançamos para o Linhas Vermelhas, hoje com o Miguel Morgado e o Miguel Prata Roque. Estamos atentos à contagem dos votos dos imigrantes. Essa contagem está já na reta final. Neste momento, o Chega está na segunda posição, claramente à frente. Só há resultados fechados no Círculo da Europa. O Chega venceu na Bélgica, na França e no Luxemburgo. A AD venceu na Alemanha. O PS está em segundo na Alemanha. O Chega em terceiro. Este é o mapa que vai aparecendo enquanto nós vamos falando sobre o fecho das urnas de contagem dos votos que vão chegando da Europa. Nós estamos aqui a fazer aquela atualização, portanto é fácil de acompanhar. E Miguel Prata Roque, comece por si. E pela posição ficar em segundo é uma coisa, ficar em terceiro, o PS em terceiro. Que tipo de abordagem se deve fazer a este resultado no ciclo da imigração? Teresa, eu vou fazer uma coisa que é pouco habitual nestes meios, que é dizer eu errei. Errei porque achei que o eleitorado do Chega mais facilmente seria um eleitorado que se transferiria da AD, de PST e de CDS, até porque, de certa forma, a sua elite dirigente provém do PSD e do CDS, mas manifestamente aquilo que estes resultados eleitorais têm demonstrado é que há uma transferência direta de eleitores que tradicionalmente votaram no Partido Socialista e que há 20 ou 30 anos atrás votavam no Partido Comunista Português. Portanto, manifestamente este eleitorado não é um eleitorado ideológico, ainda que depois se possa discutir se os dirigentes do Chega têm ou não essa carga ideológica mais intensa. Um exemplo, aqui na cintura industrial de Lisboa, o Chega ganhou eleições em Vila Franca de Xira, que foi uma terra até 1998 liderada por autarcas do Partido Comunista Português. A mesma coisa em Odivelas. Por exemplo, há um distrito muito sintomático disto, que é um distrito muito industrializado e com um grande empreendedorismo e, portanto, também com classe operária e trabalhadora, que é o distrito de Leiria, em que, por exemplo, o Chega ganha simultaneamente na Marinha Grande, em Peniche e na Nazaré, que foram tradicionalmente, no caso da Marinha Grande e de Peniche, autarquias do Partido Comunista Português, e Nazaré, que foi também tradicionalmente uma autarquia do Partido Socialista. Isto é impossível não olhar para estes resultados e não compreender que são precisamente as pessoas que vivem do seu trabalho que estão a tomar esta reação. Obviamente que isso obriga... E na imigração, qual é a leitura que faz? Relativamente à imigração, julgo que há também esse fenómeno de um certo descontentamento de quem julga que o Estado Social de Direito foi mal utilizado, que os impostos são canalizados para despesas que são despesas supérfluas, que não há, no fundo, racionalização na utilização dos dinheiros públicos e julgo que há, portanto, também, vou ser franco, em muitos destes territórios nós já tivemos, por exemplo, governos apoiados por partidos de extrema-direita. E os imigrantes portugueses sabem que esses partidos de extrema-direita não resolveram os problemas nesses países onde os próprios trabalham. Isso aconteceu na Áustria, isso aconteceu na Itália, isso acontece na Hungria, acontece também no Brasil e temos, por exemplo, muitos cidadãos com dupla nacionalidade portuguesa e brasileira que também votam Chega. Portanto, eu acho que manifestamente o que está aqui a acontecer é que as pessoas acham... Vou tentar simplificar isto de uma forma rápida. As revoluções liberais do final do século XVIII e do século XIX representaram um combate entre comerciantes, empreendedores e a aristocracia fundiária e agrícola. Depois, no Estado Social de Direito, no início do século XX, houve uma batalha entre aqueles que eram detentores das empresas, das fábricas, dos meios de produção e os trabalhadores. E agora estamos a assistir a uma batalha de trabalhadores contra trabalhadores. E, portanto, obviamente que um partido como o Partido Socialista, que é social-democrata, que entende que é através de melhoria das condições de vida das pessoas que deve fazer a sua proposta, não pode deixar de refletir sobre isso. E, entretanto, temos ali os resultados na Suíça, que o Chega com uma enorme vantagem em relação à AD também, Miguel Morgado. Que leitura é que pode-se fazer destes resultados? Eu peço desculpas, eu estou a acompanhar os resultados, claro. Por isso é que eu estou a falar devagarinho, que não é nada meu hábito. Portanto, ou seja, a AD também tem aqui muito material para análise, não é? Tem, mas nada que se compare com o PS e com a esquerda.
Nós assistimos ao culminar, ao clímax de uma crise que larvava na esquerda portuguesa, até com um certo atraso relativamente ao que estava acontecendo na esquerda europeia. O PS português e o PSOE espanhóis eram uma espécie de meninas queridas da esquerda europeia, porque parecia que eram os únicos que resistiam à crise. E já agora, para eu poder também dizer com o Miguel Prata Roque se estava certo ou errado, eu vaticino aqui que aquilo que aconteceu ao PS vai acontecer ao PSOE em Espanha, quando houver eleições. Fica aqui o meu vaticínio. Fica registado. E não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa. Precisamente porque nós temos o historial do que aconteceu na Europa, com estes movimentos muito parecidos, precisamente porque há a experiência europeia da estratégia que António Costa, Augusto Santos Silva e outras luminares do PS quiseram fazer, que foi humilhar o PSD e fazer destacar o Chega como uma grande oposição fascista, diabólica, mas a grande oposição a um governo maravilhoso que era o António Costa, dando protagonismo à Ventura, dando protagonismo ao Chega. Isso foi exatamente o que o Mitterrand fez nos anos 80. Agora, adivinhe-se quem foi a primeira vítima da Frente Nacional em França? Foi o Partido Comunista Francês e o Partido Socialista Francês. Antes de chegar à direita republicana, foi por aí que chegámos, foi por aí que começámos. Portanto, em Portugal, os socialistas dedicaram-se, com uma presunção e uma arrogância ilimitadas, a começar por António Costa, o grande responsável por isto tudo a que nós chegámos aqui, achar que, em Portugal, as leis da democracia, as regras dos valores liberais não se aplicavam. Era o vale tudo para se manterem no poder. E isto também vale para a imigração. Vale para a imigração. O Miguel Prata Roque fez aqui uma caracterização do impacto da imigração no voto que não tem pés na cabeça. A culpa é do PS, sim, é do PS. É do PS que fez a geringonça, entregou a política de migração e da nacionalidade, porque não é só a imigração. Não é só a lei da imigração que tem que ser mudada, como o Governo já começou a mudar, removendo a manifestação de interesse. É a lei da nacionalidade que tem que ser mudada, que foi alterada para a geringonça. E toda a gente percebeu, todas as rotas de migração e de tráfico de pessoas, tráfico ilegal de pessoas com as máfias, passaram a saber que Portugal, com o PS e o Bloco de Esquerda e o PC, era o destino privilegiado para fazer o que foi feito. Só que aconteceu uma coisa que o Miguel Prata Roque ainda não conseguiu compreender, nem os outros socialistas. É que as pessoas pensaram assim, mas espera lá, então nós estamos aqui em Portugal, ou na Suíça, ou no Luxemburgo, ou em França. Dizem-nos que a democracia é a vontade do povo. E a única coisa que temos para dizer sobre a transformação social a que o país está a ser sujeito, neste momento, é que não há nada a fazer, que é ser racista, xenófobo... Os resultados fora da Europa são um bocadinho... A AD vence nos Estados Unidos. Temos que ver ao Brasil. Temos que ver os Quando resultados chegar, no Brasil. nós vamos passando ali os resultados. Temos que ver os resultados no Brasil. Para ver a relação de forças com o Chega. Mas as pessoas começaram a pensar assim, mas esperem lá, então, mas a democracia não é a vontade do povo? Eu não posso decidir o que acontece no meu país. Tenho que aceitar a política de fronteiras abertas. Não posso pronunciar sobre quem entra e quem sai. Qualquer discussão sobre imigração é imediatamente colocada nos meios de comunicação social igualzinho. Tem que ser colocado na espécie das margens dos radicais ou dos retrógrados broncos. O PS começou a dizer isto ao seu próprio eleitorado. Aliás, eu disse isto ao Miguel Prata Roque aqui várias vezes. Eu disse, vai lá dizer isso ao teu eleitorado. Não é que foram mesmo dizer ao seu eleitorado. E o que é que o eleitorado do PS fez? Então não contem connosco. O Miguel Prata Roque diz que é uma luta de trabalhadores contra trabalhadores. Já é tarde. O PS já nem tem trabalhadores nas suas fileiras. É olhar para os dados sociodemográficos que saíram. O PS é o partido mais envelhecido de todos. Ainda tiveram 22% com os pensionistas, porque conseguiram cerca de um terço do voto de pensionistas foi todo para o PS. E isso dá mais ou menos os 22%. Vocês não têm trabalhadores lá. Porquê? Vocês trataram os trabalhadores como os atrasados, como os preconceituosos, por causa, por exemplo, da transfobia. Também não se podia dizer nada sobre a loucura do movimento trans. Nada, não se podia dizer nada. Porque era violar os direitos humanos. As pessoas decidiram assim, se há uns tipos que até nem são muito espertos, que até são um bocado barutos, que até têm lá muita coisa radical e perigosa, mas que dizem o contrário do que nos andam a dizer os socialistas e a esquerda, se calhar vamos votar neles. E vejam bem, até aquilo que o Miguel Prata estava a dizer, mas eles vivem em países onde houve experiências de partidos populistas no poder e que não resultou. Na Suíça, vejam bem a margem que o Chega tem. Para colocarmos estes dados no ecrã. Eu acho que aqueles números ainda são da Suíça. São da Suíça. Na Suíça, o Chega tem 45% dos votos. Sabem, estamos a falar do universo pequeno. A Suíça tem participação regular dos partidos populistas anti-imigração no governo. Tem. E então vamos dizer o quê? Os imigrantes portugueses são burros. Eles vivem lá. Nós não vivemos. Nós não sabemos o que é a Suíça. Lemos umas coisinhas no jornal. Mas os que vivem lá, os que trabalham lá,
são burros. Acham que aquilo lá não funciona. Nós é que achamos que funciona. É este tipo de arrogância que foi severamente penalizada no voto dos portugueses da esquerda. Deixe-me voltar a ouvir o Miguel sobre esta questão, se acha que há de facto uma arrogância, se houve uma arrogância nessa admissão de derrota que fez e de identificação de erros. Houve alguma arrogância e como é que se reflete sobre essa forma como se dirigiram aos eleitores? A primeira coisa que eu também tenho que dizer a este propósito é o seguinte. Nas democracias liberais, pluralistas, quem está sob sindicância é o governo. E eu assisti durante um ano discussões sobre a postura do Partido Socialista relativamente a como governar ou a como exercer oposição. E eu continuo a assistir neste momento o PSD fechado numa sala de pânico. A sensação que eu tenho neste momento é que nós não sabemos quais são as primeiras medidas que o novo governo do PSD vai adotar. Não sabemos quem são os ministros e as ministras desse mesmo governo. Não sabemos com quem é que esse mesmo governo vai estabelecer pontes para garantir estabilidade ao país. Eu aquilo que preciso de fazer, porque eu neste momento sou minoria no país, como são tantas outras pessoas, é de garantir que há fiscalização da atividade governativa. E nós não podemos passar permanentemente a falar do passado e apenas a justificarmos e lavarmos as mãos dizendo que o Partido Socialista é responsável pelo que está a acontecer. Obviamente que o Partido Socialista... É a tua percepção. Um grande desastre. É a tua percepção. Com certeza que por é exemplo, minha. Mas, Miguel Barroso, não faz sentido o que estás a dizer. Deixa-me só terminar este raciocínio. Por exemplo, relativamente à verificação de insuficiências e imperfeições do funcionamento da administração pública e dos serviços públicos. Isso é permitido hoje, porque hoje nós temos a forma, por exemplo, de monitorizar, através de tecnologia, através de aplicações informáticas, como é que essa mesma administração pública é gerida. Mesmo do ponto de vista da entrada de cidadãos no território português, nós temos mais capacidade hoje de fazer essa verificação do que tínhamos há 30 anos. Há 30 anos, na década de 90, nós já tínhamos problemas destes de imigração ilegal, não tínhamos, era este volume absolutamente não éramos assim tão atrativos de entrada de pessoas em território nacional. Porquê é que isso acontece? Isso acontece, obviamente, por força da desregulação, por força da globalização. O que aconteceu é que as pessoas que vivem, antigamente, viviam em caves do submundo e do terceiro mundo, perceberam que a melhoria das suas condições de vida só é assegurada transferindo-se para países que são países que, felizmente, têm níveis de vida e de qualidade de vida muito acima daqueles que eles encontram nesses países onde são explorados. Mas não acha, Miguel, que nós já passámos para outro ponto dessa discussão? De repente fomos arrastados para outro ponto dessa discussão, por exemplo, sobre não tem nada a ver com a globalização. Teresa, o que nós temos que discutir é isto. Foram as vossas decisões, 77... as vossas leis. Miguel, esse julgamento já foi feito 2 vezes. Não foi, não, eu não percebo caro. Qual é a insistência nisso. Foi, e vai ter que ser feito durante muitos anos. Foi feito em 2024 não foi. E foi feito em 2025. Olha, é chegada a altura de nós começarmos a construir soluções. Teresa, porque o que as pessoas querem saber é... Neste momento nós temos 74% dos jovens dos 25 anos aos 30 anos com contratos precários, com contratos a termo. A média da União Europeia é 37,4%. Nós temos que começar a encontrar soluções. Nós temos que começar a encontrar soluções para isso. E as pessoas podem votar e manifestar o seu ressentimento e a sua desilusão. Mas há uma altura na vida em que nós temos que nos fazer à estrada e encontrar soluções. Miguel. Teresa, isto é uma loucura o que se está aqui a dizer. Deixa-me só dizer isto, que eu ando a dizer isto há anos. Esta estratégia, isso é uma estratégia. Eu ouvi isso em 2011, 12 e 13, ouvi o PS a dizer isso a toda a hora. É um ato de cobardia democrática. É dizer assim, nós fomos à falência em 2011, fomos à falência. Sócrates, com acusações, estava preso até, depois em 2014. E o PS dizia assim, Sócrates, o desastre do BES, da PT, da falência do país, da ruína disto tudo, os cortes dos salários, os cortes das pensões, já houve esse julgamento em 2011. Que loucura é essa? Não houve julgamento nenhum. Da mesma maneira que as eleições não servem para branquear criminalmente líderes, que era o que o PS dizia nesta campanha, e bem, problemas como a catástrofe de 2011 e a catástrofe da imigração, do colapso das fronteiras desde 2017 até agora, não se resolve assim. Sobretudo quando políticos... Lá, agora sou eu. Agora sou eu a falar. Posso falar agora eu? Pode. Pronto. Sobretudo quando há políticos com responsabilidades nesta matéria, como houve em 2011, 12 e 13, que estavam mortinhos para regressar ao poder e limpar as suas responsabilidades do mal que fizeram ao país.
A mesma coisa acontece agora. António Costa é presidente do Conselho Europeu e vai acabar os mandatos e vai vir para cá querer ser presidente da República. Qual é a solução Augusto que o Santos Silva governo está a preparar-se para ser presidente da República. Qual é o governo? Qual é a Toda a solução gente tem que que o assumir as atual suas governo responsabilidades. apresenta? Toda a gente tem que assumir as responsabilidades. Neste caso, o que está em causa é uma política desastrosa, de consequências irreversíveis para o país. E não tem nada a ver com a globalização. Porquê é que António Costa e Constança Urbano de Sousa forçaram a demissão da altura da diretora do CEF? Porque queriam obrigá-la a mentir. Porque a lei de 2017 foi aprovada, com muitas palminhas de toda a gente e da comunicação social também, a catástrofe da manifestação de interesse, e a diretora do CEF, que sabia do que é que estava a falar, estava a dizer que ele ia ser um desastre, não tem nada a ver com a globalização. Basta ver a diferença entre os números de 2016 para os 17, 18 e 19. Então porquê é que todos os países do sul do Mediterrâneo enfrentam esse fenómeno? Porque a Espanha cometeu os mesmos erros que Portugal também. A Itália também. A Itália não, a Itália reverteu uma política. A Itália reverteu. Estás a ver, os fluxos migratórios para a Itália são completamente diferentes dos nossos agora, desde que os vários governos italianos perceberam porque a imigração começou a ser um assunto político em Itália de primeira ordem. Porque a incompetência dos socialistas e da malta do PPE, do partido do PPE, da minha família partidária, qual é a solução foram agora? suficientemente incompetentes Tu estás para sempre a deixar fazer isto, diagnóstico e não apresentas solução. para deixar isto nas mãos dos partidos Mas qual é a populistas. solução? Mas eu digo qual é a solução. Na altura, em 2017, quando se fez isto com a maior das arrogâncias e convenhamos, com abuso de poder, o líder da oposição na altura, Miguel Prata Roque, se calhar estava tão distraído lá na governação que nem ouviu. Mas o líder da oposição avisou. Eu vou-te dizer que era o líder da oposição na altura. Chamava-se Pedro Passos Coelho. Ele avisou várias vezes que as mexidas da lei da nacionalidade levadas a cabo pela geringonça e da imigração, das duas leis, iam ser um desastre. Na altura toda achou uma maravilha porque o sistema queria livrar-se de Pedro Passos Coelho a todo o custo. Mas não me venham dizer, não se tenham um atrevimento de dizer que ninguém avisou e que ninguém podia prever. Esta foi, como disse Keir Starmer, o atual primeiro-ministro britânico, que é da família ali partidária do Miguel Prata Roque, Partido Trabalhista, Partido da Esquerda Democrática. Ele disse que o desastre das políticas migratórias foram resultado de uma política consciente. As pessoas sabiam o que estavam a fazer. E Miguel Prata Roque, tu até devias ter cuidado a falar sobre este tema, porque aqui à minha frente disseste uma coisa muito grave do ponto de vista democrático há uns meses. Quando tu disseste que este fluxo todo de imigrantes iria favorecer eleitoralmente o PS, porque eram os partidos da direita que estavam a dizer que isto não ia causar grandes desequilíbrios no país. Portanto, o que tu fizeste, o que tu disseste aqui, é o que os partidos da esquerda e da esquerda radical na Europa fazem, que é ter uma espécie de segmento eleitoral protegido dos imigrantes, mesmo que isso destrua os equilíbrios sociais do país. Pode responder. Pronto. Temo que já não consigamos então, ir a nós outro, vivemos agora num país que vive com pleno emprego, apesar de terem entrado 1.400.000 pessoas em Portugal. Significa que nós temos empresas, serviços, hospitais, escolas que precisam dessa mão de obra. Porque, de outra forma, essas pessoas não teriam entrado Isso em não é território verdade. A economia nacional. não funciona assim. Por outro lado... A economia não funciona assim. Então um país de 100 milhões de habitantes não pode ter pleno Vamos emprego. deixar o Miguel acabar, senão... Não é que isso não faz. Eu ouço a esquerda toda a dizer isto é falso. A Não economia é a funciona esquerda, assim. Não, é a a esquerda. concertação social. É a esquerda. Os empregadores acabaram de dizer que neste momento nós não temos trabalhadores suficientes no setor da construção civil para, por exemplo, resolvermos o problema que manifestamente temos em matéria Paguem salários mais altos aos portugueses. É capaz de construção de ajudar. casa. Bem, mas vai capaz de dizer isso, ajudar. vai dizer isso então aos agentes económicos. Mas eu digo. Pronto. Eu não sabia Como que nós os também partidos da temos esquerda... dito, como nós temos dito. Eu não como sabia. Nós temos dito. Miguel, perdão, Permite-me ou vê bem. não então terminar. O Partido dos Trabalhadores, os partidos dos trabalhadores agora andam às ordens do patronato. Por isso é que a esquerda está nesta crise, estão completamente A desorientados. esquerda está Miguel, nesta crise por isso, porque as pessoas de não sabia o direita que é que dizem os têm empresários. responsabilidade social, que lideram empresas, que lideram instituições, bradam muito em público, mas quando atuam não cumprem aquilo que dizem. Porque obviamente que nós precisamos de um país que crie melhores postos de trabalho, melhores salários. O Partido Socialista, por exemplo, fez isso. Todas as medidas em matéria fiscal foram medidas que premiavam as empresas, que incrementavam tecnologia e postos de trabalho com melhores salários. Foi o PSD de Rui Rio que queria baixar o IRC a todas as empresas, como este atual governo está a fazer, sem que nenhum critério ligado com o aumento do nível de salários ou com o aumento da capacidade reprodutiva, designadamente de aproveitamento de tecnologia e de O ciência. IRC está cheio de incentivos desses. Eu não consigo, obviamente qualquer pessoa decente, aquilo que diz não é aceitável que um imigrante
possa estar a viver em condições subhumanas, em habitação degradada, não tenha salários dignos, tenha medo de ir a um hospital público porque pode correr o risco de ser deportado. E é isso que nós temos que verdadeiramente resolver. Agora, não é possível também diabolizarmos permanentemente essa vinda de cidadãos estrangeiros, porque todos os países mais desenvolvidos, Itália, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, foram construídos por mão de obra estrangeira. Tenho que dizer uma outra coisa. Para fecharmos. Eu não disse em momento nenhum aquilo que o Miguel me acusou. Não, mas isso está gravado. Então mas vai ouvir. Agradeço que vais ouvir. O que eu disse foi que, do ponto de vista da ciência política, uma vez que as segundas e terceiras gerações adquirem nacionalidade portuguesa, era bom que a direita extremista não passasse a vida a marginalizar essas pessoas. Porque iriam agradecer-vos. Vai ler o Samuel Huntington e as ondas de democratização. O que é que estas vagas da agora durante O que é que o Huntington tem a ver com isso? Eu há 3 anos ouvia dizer que havia uma mexicanização do regime. Mas pronto, é bom que tu digas que não disseste o que disseste. É bom que tu digas que não disseste o que disseste. O que eu disse foi claro. É bom que o polígrafo esteja aí atento. O que eu disse foi claro. É que as pessoas que vivem no país e que são agredidas têm que sair de casa e têm que ir votar. E há muitas pessoas a serem permanentemente agredidas. E eu devo frisar bem que neste momento existe 77% do eleitorado português que não concorda com a proposta do Chega. E eu continuo a ouvir na comunicação social como se o Chega tivesse capacidade de determinar as soluções que vão ser adotadas no país. Falo-á apenas se o PSD continuar fechado na sala de pânico. O PSD que está fechado na sala de pânico. Vocês estão em colapso total. O PSD tornou-se com mérito ou sem mérito. Com mérito ou sem mérito de Luís Montenegro. Agora não interessa estar a discutir isso. E eu até tenho sido muito crítico de Luís Montenegro. O PSD tornou-se o partido-chave do sistema durante pelo menos 2 anos. Vocês estão em colapso total. Estão em colapso que vocês só falam de nós. As vossas lideranças nas televisões fazem figuras tristes umas atrás das outras. Vocês não sabem o que querem. E tu tens a lata de dizer que o PSD está fechado numa sala de pânico. Mas quais são as soluções do PSD para o país? Mas o governo vai tomar posse para a semana. Aliás, o primeiro-ministro deve tomar posse amanhã. Eu acho que é antes de tomar posse que ele devia dizer o que é que vai fazer. Ou seja, vamos adiar a discussão para a próxima semana. O nosso tema esgotou. É um absurdo. Obrigada. O governo que não diz o que faz é um absurdo. As linhas vermelhas regressam na próxima segunda-feira.